Vamos lá então, mais uma semana começando, setembro chegando ao fim e mais um dia nós estamos aqui com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo ótimo, Elisa. Uma ótima semana para você e uma ótima segunda-feira para todo mundo que está assistindo a Que gente. seja assim e dentro do possível, sempre com boas notícias, hein? Vamos então começar aqui o nosso papo. Nosso primeiro tema é sobre a vacina da Covid-19. Tá perto, hein, gente? Tá perto. O estado de São Paulo deve receber já em outubro 6 milhões de doses da vacina Coronavac, que, eu lembro a vocês, está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde do estado aqui de São Paulo, numa entrevista à CNN neste domingo. Então, até o fim do ano, qual que é a expectativa? O estado deve produzir outras 40 milhões de doses, já que o Instituto vai passar a produzir o imunizante da Coronavac. Doutor, então eu já lhe pergunto, imunizante, o que é isso? Para que serve? Na verdade, Elisa, sempre que você coloca uma substância em contato com o corpo físico, isso faz com que o sistema imunológico, a produção de anticorpos e até mesmo a imunidade celular seja, então, desenvolvida, a gente dá o nome disso de imunizante. É uma parte importante desse constituinte que compõe a vacina e para a gente pode, acho que, ficar com uma boa impressão, porque você imagina, se estão aumentando o número de doses, é porque os resultados relacionados ao estudo que deve chegar agora no meio de outubro são satisfatórios, com uma imunização de mais ou menos 92,7% depois da primeira dose e mais de 97% depois da segunda, o que significa um bom resultado. Então, temos aí anúncios positivos, correto? Esses dados que o senhor está nos trazendo significa que a gente pode ter cada vez mais esperança em cima dessa vacina. Exatamente. Vamos então agora ouvir o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que disse que se tudo correr bem nos testes clínicos, a vacinação pode começar já em dezembro deste ano. É muito possível que nós já estejamos começando em dezembro ou, no mais tardar, em janeiro, dependendo apenas dessa análise técnica da Anvisa, que já vem acompanhando em paralelo os estudos. Doutor, é importante que, mesmo que nós tenhamos essa informação positiva, esperançosa, a gente fique ainda de orelha em pé, porque algo pode acontecer ainda no processo, ou a gente já pode ter uma assertividade ali garantida em cima desse procedimento da vacina? Elisa, tudo é muito novo. Então, assim, é uma notícia boa, uma notícia positiva, mas a gente percebe que o conhecimento está sendo construído. Então, sempre com o pé atrás, no sentido de a importância do distanciamento social, a importância da higienização adequada, da utilização de máscaras, a gente saber se comportar de forma adequada, porque se de fato isso funciona, acaba sendo um papel a mais no combate à pandemia que a gente está vivendo. E quando a gente fala que a vacina, então, pode de fato dar certo, que existe a possibilidade, segundo o secretário de Saúde do Estado, de já em dezembro haver a aplicação, a gente tem a informação já de quanto tempo isso vai durar no corpo da pessoa que receber, ou seja, por quanto tempo ela vai ficar imunizada e mais, uma dose, duas doses, ou ainda não tem resposta para isso? Olha, a gente não consegue dar uma resposta definitiva em relação a isso e você imagina que tem diversos protocolos de vacina sendo testados ao redor do mundo, né? Mas o racional é que você possa imunizar alguém e essa pessoa ficar aí protegida durante muito tempo, até que principalmente a gente tenha o controle de toda essa manifestação clínica que está acontecendo ao redor do mundo. Quer participar da nossa conversa? Já estou abrindo aqui, ó, hashtag correspondente médico no Twitter e já trago a participação da Bia. A Bia fez a seguinte pergunta: é possível uma vacina ser desenvolvida e ser eficaz em menos de 10 anos? Uma pergunta desafiadora, né? A gente sabe que o conhecimento ele progride de uma forma muito rápida e o mundo inteiro está canalizando atenção, porque isso acaba sendo, além de um alvo, de um objeto de desejo, né, de um instrumento de desejo, algo extremamente importante para a nossa saúde física e para a saúde de todo o sistema como um todo. Então, assim, é possível, a gente vai estar verificando agora, assistindo isso de carteirinha. A gente pode dizer que a ciência, doutor, está num ritmo muito mais acelerado de pesquisas agora, por causa da quantidade de casos confirmados em todo o planeta, por causa da quantidade de mortes em todo o planeta. Ou seja, existe uma pressão muito maior para que o quanto antes tenhamos a vacina, num ritmo mais acelerado do que em outras doenças, por exemplo. Eu diria o seguinte, o que a gente percebe, a gente que faz medicina, estuda e participa da ciência, é que
nós estamos alinhados. Então, como existe uma preocupação mundial, isso você imagina em todas as esferas, em países muito desenvolvidos, em outros que estão em desenvolvimento, então a gente tem um alinhamento de todo o pessoal que trabalha com ciência, dos laboratórios, enfim, dos governos. Então, a gente nunca viu algo tão forte e tão poderoso em termos de pesquisa científica em todos os tempos. Você tem alguma dúvida? Tem algum questionamento aí na sua cabeça? Pode mandar para a gente. Tem a pergunta aqui do Edivaldo, que eu vou pedir a gentileza do doutor responder no fim da nossa conversa. A gente separa aquele momento com as dúvidas do pessoal, que ele diz o seguinte: mesmo quem já está imune vai ter que se vacinar? Fica aí o questionamento. Se a sua dúvida for parecida com essa, mande, viu? Hashtag correspondente médico. No fim da nossa conversa, o doutor Fernando Gomes vai respondê-la. Enquanto a gente está aí aguardando a vacina da Covid-19, surge uma preocupação que nós já discutimos aqui, inclusive, e que tem gerado cada vez mais atenção: a reinfecção. Pelo menos 60 casos da doença estão em investigação aqui no Brasil. Na USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, foi confirmado um deles numa paciente de Ribeirão Preto, no interior do estado. Os dados foram publicados numa revista científica internacional. A mutação do vírus pode ser uma das causas da reinfecção, doutor? Pode, isso acaba sendo uma explicação bastante plausível, porque se você não tem uma parte do vírus diferente, não teria por que você se reinfectar. Isso também faz parte desse quebra-cabeça que a ciência vem mostrando. Então, seria uma boa explicação. A gente percebe isso, por exemplo, acontecendo nos casos de gripe e de influenza. Então, você muda a característica genética do vírus, você muda a resposta imunológica a ele também. Agora, pode ser que a pessoa tenha contato com o vírus, não tenha se infectado e a manifestação clínica venha mais para frente, e aí você faz 2 exames e tem a sensação de reinfecção? Tem também. Então, todos esses dados vão precisar ser tabulados para que a gente possa ter uma noção real do que acontece nesse panorama. Mas faz muito sentido a ideia de pequenas mutações, provocando, então, um desafio diferente para o sistema imunológico. Pergunta leiga, então, mas que eu vou fazê-la aqui para o senhor. Existe mutação, por exemplo, quando a gente pega influenza ou quando pega uma gripe comum? Já que tem gente que se infecta, às vezes, 2, 3, 4 vezes por ano. Cada vez que você pega uma gripe, esse vírus é diferente ou não? Provavelmente sim, e o que acontece é que até a estratégia de vacinação contra o vírus da gripe vai mudando de ano a ano, conforme você percebe qual que é o padrão do que está acontecendo no hemisfério norte e depois no hemisfério sul. Isso faz muito sentido. E é por isso que a gente trabalha com essa parte da medicina preventiva. Você ajuda, então, que uma menor parcela da população tenha um quadro mais grave e que seja evitável através do estímulo adequado do sistema imunológico. Porque o vírus, em termos populacionais, ele vai mudando. Você imagina que é em larga escala que tem esse contato biológico entre a proteína viral, da carga genética dela, e diversos indivíduos com um sistema imunológico diferente. Ou seja, o vírus que chega em mim, quando passado para você, por exemplo, ele já pode ser passado diferente do que o vírus que havia na pessoa que me infectou, é isso? Isso pode acontecer, mas isso é um movimento microscópico que a gente percebe e em larga escala na população, porque ele vai se adaptando de uma forma que ele possa ser viável por mais tempo e em um maior número de pessoas. Qual que é o interesse do vírus? O vírus ideal, ele não vai querer matar a pessoa, porque senão ele deixa de existir. Na verdade, ele precisa que a doença ela não seja tão grave assim, para que ele possa sobreviver e dessa forma ir se adaptando. Você percebe que a linha de pensamento é um pouco ao contrário? Nossa, interessante essa questão aí do vírus sabe que não vai matar a pessoa, mas que pode causar um efeito grave em cada um e com isso ele vai se multiplicando. E com isso ele fica viável e dessa forma ele pode existir por muito mais tempo. Interessante, hein? A gente sempre aprende um pouco mais aqui na nossa conversa. Ainda falando sobre isso, em entrevista à CNN, o infectologista Fernando Belíssimo, que é coordenador da pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP, disse que ainda não dá para afirmar se a reinfecção por Covid-19 pode ter sintomas mais severos ou consequências mais graves para o paciente. Vamos ouvir. Uma série de casos publicada pelo pessoal do Hospital São José, no Ceará, eles documentaram que um dos pacientes teve uma forma grave na segunda vez, né? Na verdade, uma forma moderada, não chegou a ser uma forma grave, né? Tem um outro caso investigado pelo pessoal de Boston, nos Estados Unidos, em que o paciente veio a falecer no segundo episódio. Então, você veja que ainda não dá para traçar um panorama geral.
Ou seja, não podemos fazer ainda qualquer afirmação a respeito da doença. Apesar da quantidade de pesquisas, análises, leituras e tudo aquilo que a gente fica cavucando todo dia para trazer ainda mais esclarecimento, não há exatidão em cima de algumas respostas, correto? É porque você tem uma questão relacionada à infecção do vírus propriamente dito e o que o vírus faz dentro do corpo humano e das células do corpo. A outra coisa é a magnitude da resposta inflamatória que nós temos à exposição daquele vírus novamente. Então, se a pessoa ela tem uma resposta inflamatória muito exacerbada, pode ser que a manifestação clínica no segundo contato com o vírus seja muito exuberante, ou seja, a pessoa fique muito ruim, com muita inflamação no pulmão, muita inflamação nos vasos e no corpo como um todo. E pode acontecer de uma pessoa ter tido a Covid-19, não ter tido qualquer sintoma, ou seja, ela nem sabe, e aí depois ela pega de novo e nem sabe que é uma reinfecção, ela acha que é a primeira vez? Então, isso pode acontecer. Imagina como é difícil você fazer o diagnóstico dessa situação. Lembrando que, apesar de tudo que a gente está falando da pandemia, 80% a 85% dos casos, a manifestação clínica ela é muito frustra, ela é fraquinha, são casos leves. Então, fica difícil de você testar todo mundo e ter certeza de que é uma segunda ou um primeiro contato direto com o vírus propriamente dito. Quando a pessoa é infectada pela Covid-19, ela gera uma imunidade para a doença, ou seja, ela fica com o vírus dentro que se transforma e ela está imune. Mas essa imunidade pode diminuir com o tempo? Então, são perguntas que a gente não tem respostas propriamente ditas. E vem aquela pergunta, será que as pessoas que tiveram contato com o coronavírus de fato desenvolveram uma resposta imunológica eficiente a ele? Que se talvez tivesse um segundo contato, o organismo estaria pronto para barrar a manifestação da doença? São essas perguntas que nós vamos ter respostas. Só o fato da gente ter a dúvida já mostra o caminho a ser trilhado, a ser investigado, e isso vai fazer com que a gente entenda o panorama da doença como um todo. Pergunta do Anderson Dantas a respeito de que maneira a gente poderia se precaver da Covid-19, se proteger. Olha aqui, o uso de complexo vitamínico mais poderoso que a vitamina C é eficaz na defesa do organismo e poderia diminuir a chance de contrair a Covid-19? O Anderson é de São Paulo, capital. Olha só, a linha de pensamento acaba sendo nessa linha, mas um pouquinho ao contrário. Qual que seria o sonho de consumo? A gente ter uma vacina e, com isso, estimular o nosso sistema imunológico a fazer a defesa adequada contra o SARS-CoV-2, propriamente dito. Mas quais são as outras dicas e truques que a gente já percebeu através da informação de todas essas pesquisas que têm sido feitas? Primeiro, a obesidade acaba sendo um fator de risco independente tão importante quanto a questão da idade. Então, cuidar do corpo físico como um todo acaba sendo de muita valia. A gente sabe que pacientes que tinham Covid-19 com níveis baixos de vitamina D tinham manifestação clínica mais grave. Então, portanto, cuidar do corpo físico, tomar sol, se necessário suplementar, fazer a suplementação, são estratégias necessárias para que você tenha um sistema imunológico bem tratado. Outra coisa, alimentação saudável e sono reparador. São todas estratégias que a gente sempre bate e fala, olha, vamos ter estilo de vida saudável. E hoje, mais do que nunca, acaba funcionando como uma poupança de saúde para caso você tenha contato com o vírus ou com qualquer outra doença. Você tem aí um arsenal maior de recursos para combater esse agente agressor. Para estar mais fortalecido, então, né? Para tentar, a gente sempre fica aqui no campo da tentativa, né? Tentar evitar que haja uma gravidade, sempre torcendo que nada de mal ocorra com qualquer pessoa. Hashtag correspondente médico, participe, mande a sua dúvida. Aí você pensa assim, nossa, não vou perguntar isso, será que não é muito bobo? Não tem pergunta boba não, viu, gente? Pode mandar que eu compartilho com o doutor Fernando Gomes. O nosso Sistema Único de Saúde trintou, você está sabendo? Vou te contar agora, hein? Em 1988, ficou determinado por lei que o acesso à saúde seria um direito universal. Então, eis que surge o SUS. E quem seria responsável por todo esse Sistema Único de Saúde? O Estado. Mas a lei só foi de fato promulgada 2 anos depois, em 19 de setembro de 1990. Então, trintou o SUS. Doutor, bom, é uma celebração, mas ao mesmo tempo bastante turbulenta, né, em meio à pandemia da Covid-19. É claro que foram muitos anos de muitos obstáculos, mas só que é um direito que garante o acesso à saúde básica para todos. E para quem não sabe, inclusive, 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS. Então, doutor, por que é tão importante lutar, estar sempre ali em busca da defesa do Sistema Único de Saúde para todos? Elisa, você sabe que existe uma definição da Organização Mundial de Saúde que fala o seguinte: bem-estar biológico, psicológico e social, além da ausência de doença, assim como o bem-estar espiritual, configuram, isso que eu falei, configura a definição de saúde.
Agora, quando você pensa nessa frase que eu falei, você entende que existe uma coincidência entre essa definição do que é saúde com felicidade. Então, você imagina o seguinte, um país que compra para si a ideia de que a saúde é um direito de todos e o governo, como um todo, o próprio povo, patrocina, financia, trata e cuida disso para que todas as pessoas tenham direito. É algo extremamente avançado, democrático, enfim, que não vem pronto. É uma criação mental do nosso povo e a gente precisa lutar para que sempre esse sistema seja enriquecido e que funcione. Então, apesar de desafiador, e essa época realmente está colocando aí o nosso sistema à prova, é uma forma da gente exercitar a musculatura de tudo, de ter capilaridade para que todas as pessoas, desde as mais privilegiadas socialmente, economicamente, até as pessoas que mais necessitam, possam ter acesso à saúde. E a gente sabe que assim, não depende só do governo, não depende só do pessoal da área da saúde, depende também da população de entender como esse sistema funcione. Porque se eu cuido do meu corpo físico e de alguma forma eu posso usar menos o Sistema Único de Saúde, eu faço com que a pessoa que de fato tem uma doença, ou pelo menos uma doença não evitável, possa ser beneficiada com esse recurso. Então, assim, é um entendimento muito maior, Sim, percebe? Um entendimento amplo, né? Então tá aí, trintou o nosso Sistema Único de Saúde. Doutor, pergunta que eu compartilhei antes e guardei aqui para a gente trazer a resposta para o fim, pergunta do Edivaldo, de Alagoas. Hashtag correspondente médico, mesmo as pessoas que já estão imunes, têm que se vacinar? Provavelmente o que vai acontecer é que vai ser liberado um protocolo de explicação de como isso vai funcionar e como a gente não sabe como existe toda essa resposta imunológica, por que não vacinar a todos, né? É lógico que a gente tem que aguardar aí a definição de como vai funcionar todo o protocolo de vacinação nacional, mas assim, existe um conceito de que provavelmente essas pessoas vão ser convidadas a receber a dose da vacina também. Mais perguntas, ou aproveitando os últimos segundos que a gente tem aqui. Alexandre de Andrade, as pessoas do grupo de risco podem ter restrições quanto à vacina da Covid-19? Talvez sim, a depender das manifestações que a gente vem observar nos estudos, mas provavelmente as pessoas com maior risco, talvez elas sejam até as pessoas que vão receber a dose da vacina de uma forma adiantada. Thomas, o própolis ajuda na imunidade? Você está vendo, a gente falou de imunidade aqui, já começa a aparecer as perguntas. E aí, doutor, o própolis ajuda? Olha só, tem diversos elementos da natureza que ajudam e estimulam o nosso sistema imunológico. Certo. Tanto é que a maior parte dos remédios são feitos a partir de extratos de plantas, enfim, de vegetais. Então, existe sim, mas mais importante do que isso tudo é entender que a saúde depende de um comportamento maior nosso, que envolve atividade física e mental regular, sono reparador e alimentação saudável. Aqui eu guardo para uma próxima conversa, viu? A Edila perguntou, pessoa curada da Covid pode transmitir a Covid mais para frente? Isso aqui eu vou ter de guardar porque acabou o nosso tempo, mas uma pergunta muito boa, viu? Edila da Silva, hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Amanhã, terça-feira, a gente está junto aqui de novo. É isso aí. Obrigado você, Elisa. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Rafael Colombo.